Tiago, ele nos convida também a descolar a nossa fé de um campo natural e possamos nos jogar algo extremamente espiritual que Deus tem para nós. Isso que envolve entendimento e um confronto para as nossas vidas. É isso que nós vamos ver. Você pode, destaca a tua Bíblia aí, senão você pode acompanhar pelo telão. Tiago capítulo 2, versículo 14. Nós veremos a partir realmente do 14 para frente. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Olha, Tiago, ele já começa dando voadora no boca do estômago, né? Cara, vocês acham que vai acontecer alguma coisa na vida de vocês apenas pelo fato de vocês estarem ouvindo a palavra de Deus, estarem ouvindo aquilo que Deus tem, apenas ouvindo o que o líder fala, apenas ouvindo um testemunho, mas sem fazer que a tua fé, que a tua vida, ela saia de um campo teórico, mas possa invadir um campo prático? Você acha que pode acontecer isso? É interessante porque nós analisamos Tiago, e Tiago, cara, ele tem um estilo da sua escrita muito bem humorado. Parece que ele está todo o seu livro assim brincando, tirando. Você vê que ele trabalha com muitas questões, muitas perguntas, daquilo que é extremamente óbvio. Ele fala, olha, eu consigo ver um Tiago brincalhão, um Tiago irmão de Jesus assim, tudo divertidão, falando, ó, você acha que vai acontecer alguma coisa na tua vida apenas porque você ouve as coisas? Dá licença. Não. Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Olha, brincando. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado, em situação difícil e vendo as suas lutas, você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado. E depois vai embora sem nem lhe oferecer nada. Aonde isso leva? Mas não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Não é óbvio que não basta só você falar, mas se as suas atitudes, aquilo que você faz, cara, não andar junto, perde todo o sentido da tua vida. Perde todo o sentido da tua fé. Perde o sentido daquilo que você está querendo falar para as pessoas. E o primeiro ponto, cara, para trabalhar, é uma vida cristã teórica versus uma vida cristã prática. Na teoria tudo está muito certo, não é verdade? Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, já faz um tempinho isso, e no meu tempo, a galerinha da minha idade, eles começavam a dirigir muito cedo. Piazada começava a dirigir sozinho, o pai ensinava, roubava o carro, aquelas coisas. Mas foi muito cedo. E eu lembro que eu passei os 12 anos, os 13 anos, e alguns familiares, inclusive, tiravam da minha cara. Esse cara não gosta de dirigir, não sei o que e tal. Pô, o cara não sabe dirigir ainda. Por quê? Porque uma molecada que tinha a minha idade, assim, com 12, 13 anos, já estava aprendendo a dirigir. E eu fui aprender a dirigir tarde, eu tinha 15 anos. E daí, eu lembro que eu queria aprender a dirigir e eu olhava como que era, meu pai dirigindo, e falava, pô, isso é mais fácil, né, cara? Pô, deixa eu ver como que é, pô, tira o pé de um ali, coloca no outro, né, pai, tranquilo, tira o pé da embreagem, acelera, o negócio sai, arranca, beleza. Pô, mas na hora que eu fui fazer de verdade, pô, cara, o carro morria. Pô, mas eu ficava olhando assim, a teoria era tão fácil aquilo, que é então na subida, né? Pô, mais um pé ali no freio, tira do freio, coloca no acelerador, e outro pé ali na embreagem. Era difícil isso. Na teoria era muito fácil, todo mundo, é facinho, cara, vai dar certo. Mas, cara, tem muita coisa assim que na teoria é muito fácil, mas na prática o negócio fica difícil. Na teoria, tudo dá muito certo. E se nós olharmos a teoria cristã, puxa, é muito simples.
Eu me alimento com Deus, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu tenho algumas atitudes em relação a isso, eu caminho desse jeito, eu oro, ou eu vou na igreja. Pô, é muito simples. Mas a hora que nós vamos para a prática, o negócio não é bem assim. Porque na teoria, eu consigo fazer orações bonitas, eu atendo poucas pessoas, eu coloco até algumas frases ali no Facebook bonitas, né? Pô, olha só que frase bonita, né? O cara está inspirado hoje. Pô, na teoria é simples. Na teoria é muito fácil. Eu consigo conversar com alguém, eu dou uma palavra de ânimo, eu faço com que algumas coisas aconteçam, escrevo alguns textos. Mas, cara, tudo isso pode simplesmente representar uma teoria. E talvez não tenha atitudes coerentes na prática. Tiago 2,19, ele fala assim, ó: eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados. Não, calma lá. Vocês falam que vocês acreditam em Deus, que vocês acham que isso é suficiente, mas no dia a dia vocês andam por aí de braços cruzados. Como se tivesse feito algo maravilhoso, ótimo. Olha o senso de humor de Tiago. Cara, até os demônios creem. Você acha que tem algo espetacular em olhar para Deus e falar, eu creio no Senhor, Deus? E Tiago vem e fala, pô, cara, até os demônios creem. Veja só, usem a cabeça. Separar fé e atitudes é afastar-se da vida. Não tem como separar. É um caminho de morte. Cara, e assim, eu não sei quanto tempo você já está caminhando com Deus, quanto tempo você já ouve sobre Deus, quanto tempo você está participando de uma igreja, da nossa igreja, de um grupo familiar. Mas, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tem um momento da tua vida que você precisa fazer uma migração entre um campo teórico e adentrar uma prática. Sair da teoria e começar a praticar as coisas. Sair do falar e começar a agir. E eu gosto desse texto porque ele fala assim, olha, você fala que crê em Deus, mas você crê em Deus de braços cruzados. Ele está falando, você não quer fazer nada? Você quer simplesmente ficar orandinho na tua casa? Você quer simplesmente ficar indo nos cultos? E cara, eu vejo que nesse texto, Tiago, ele realmente nos força a desempenharmos mais a nossa fé. Olhar para a nossa fé e falar assim, cara, eu preciso desenvolver mais isso. Cara, isso que está acontecendo na minha vida, isso que eu tenho visto acontecer aqui, é algo que tem uma relevância e uma importância, não apenas para a minha vida, não apenas para a cidade, não apenas para a história da minha igreja, mas tem um significado que vai muito além disso. Mas nós estamos falando em relação à história da humanidade, nós estamos falando em relação à história de Rio Branco do Sul, nós estamos falando em relação à história de Deus nesse lugar. Ou seja, ele vai muito mais a fundo do que aquela primeira percepção, cara, superficial dos fatos. Calma lá, deixa eu ver se eu entendi. Deus, ele pega, resgata as nossas vidas, vai lá, morre por nós, tem todo o sacrifício, nós entendemos isso. Pessoas em toda a história se matam para fazer com que a palavra chegue até nós. E quando essa palavra, ela chega até nós, e aquela expectativa que as pessoas, elas vêm, olham para nós e falam assim, vai vir milagres grandes através da vida desse cara, algo vai acontecer, e as pessoas ao teu redor falam, olha, ele se converteu, algo vai acontecer, e os teus pais falam, olha, ele está mudando, algo vai acontecer, e todo mundo percebe que algo está para acontecer, mas de repente, talvez essa parada não chegue a acontecer. Por quê? Porque a fé que eu carrego, ela está em campo teórico. Está no campo teórico. E eu olho a minha vida, e eu olho a minha fé, e eu olho para Deus, e eu olho para a Bíblia, e eu olho para os grupos familiares, e eu olho para os cultos, eu olho para a presença de Deus, e tudo isso não passa de um campo teórico. Cara, nós precisamos nos libertar
da teoria. Nós precisamos nos libertar da teoria, cara. E é interessante que esse texto de Tiago, ele também nos leva a entender, cara, eu não posso ficar com braços cruzados. Isso me leva também a um envolvimento ministerial, a envolvimento por pessoas, a um envolvimento pelas vidas. E eu posso olhar pessoas e falar, meu, cara, eu posso ser o canal de Deus na vida desse cara. Eu posso ser o canal de Deus na vida da minha família. Eu posso ser o canal de Deus. Eu posso ser o canal de Deus naquilo que Ele quer fazer aqui. Isso envolve também um envolvimento diário com a tua fé. Envolve. Mas envolve também um envolvimento com a igreja. De nós olharmos a necessidade da nossa igreja. Nós olharmos a necessidade da nossa cidade. De nós olharmos a necessidade da humanidade. E falar assim, meu, se eu colocar na prática tudo aquilo que eu tenho aprendido na teoria, uma revolução vai acontecer. Uma revolução pode acontecer. Algo grandioso pode acontecer. Se eu simplesmente migrar do campo da teoria para a prática. E é interessante que Tiago, com essas suas palavras, ele acaba jogando, cara, ele acaba bombardeando aquela ideia de que o propósito de Deus precisa simplesmente ser revelado para a minha vida e eu preciso seguir com a minha vida feliz. Poxa, Deus quer que as pessoas aceitem Jesus e aí passem a ter uma vida feliz com Ele. Meu, que migué é isso, velho? Que migué, cara? Deus quer que você se encontre com Jesus, que você tenha um relacionamento com Ele, mas Deus também quer que você se levante, cara, como alguém que vai fazer diferença nessa terra. Aleluia! Deus, Ele não quer simplesmente, aceitou Jesus, que bonitinho, agora Ele vai viver feliz para sempre. A história não termina aí. Se a tua história terminar por aí, se você estava botando esse final na tua história, saiba, meu, tudo errado. Isso é história de crente de bunda mole. Brada Jeová. Mas a história, ela precisa continuar o seguinte, aí o cara se converteu, aí o cara aceitou Jesus, aí o cara conheceu Deus, e aí ele começou a querer ainda mais. Aí ele começou a falar de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Aí pessoas começaram a ser curadas através da vida desse cara. Cara, aí começaram a acontecer milagres na cidade desse cara, porque ele teve entendimento do propósito de Deus para a vida dele. Não estava no campo da teoria, mas estava no campo da prática. Nós precisamos entender isso. Cara, Deus, Ele não quer encher tua vida de teoria. Ele não quer. Deus, Ele quer que você comece a praticar coisas, a praticar o amor, a praticar o perdão, a praticar, cara, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, mudar os ambientes. Isso precisa de prática. Isso, cara, explora aquele conceito de vivo com Deus, mas não preciso me preocupar diretamente com a salvação das pessoas. Não preciso me preocupar diretamente de como está a minha família. Não preciso me preocupar diretamente daquilo que está acontecendo com as pessoas do meu trabalho. Tiago detona tudo isso. Precisa sim, eu preciso saber, cara, que aqui na minha cidade tem um espírito de violência, pessoas estão morrendo, jovens estão morrendo, porque alguns deles são traficantes, mas tem um espírito que está muito maior, cara, que está regendo todo esse cenário da nossa cidade. Eu preciso saber sim disso. Nós precisamos saber sim disso. Isso fala a respeito de nós também. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá autoridade para comandarmos nessa cidade. E se algo está errado na nossa cidade, sim, tem a ver comigo e com você. Ah, não estou nem aí, a galera está morrendo. Não, velho. Não. Tem que estar, eu tenho que estar orando. Tem que estar orando. Eu preciso que Deus intervenha na minha cidade. Mas Deus, eu preciso também, o Senhor me use para intervir nessa cidade. Deus, me use para intervir aqui. Eu quero intervir aqui.
queiram fazer da sua fé teórica prática na política. Deus, eu quero intervir aqui. Na liderança dessa cidade, Deus, eu quero intervir aqui. Sabe por quê? Porque o povo de Deus fala, eu não quero, não ligo, não estou nem aí. Se levanta o endemoniado e fala, eu ligo. Eu ligo e eu quero intervir aí sim. Eu ligo e eu quero governar esse negócio aí sim. Eu ligo e eu vou comandar essa parada. Aí o endemoniado se levanta e faz isso. Pode ser. Cara, esse texto ele nos arranca no comodismo de uma fé apenas baseada em ir para a igreja. Sabe a fé baseada em ir para a igreja? Cara, você tem Jesus, quem muda a tua vida? Agora eu vou para a igreja. Cara, não é isso. O texto fala, fica essas mangas, cara, descruza os braços. Está na hora de arregaçar as mangas. Cara, nós precisamos disso. Nós precisamos. Toda fé, ela precisa ter uma expressão no natural. Toda fé, ela precisa ter uma expressão no natural. Qual que é a expressão da tua fé? O que tem acontecido? Qual que é a tua expressão? Eu lembro que quando eu comecei a desenvolver projetos na igreja, ter um envolvimento ministerial, eu olhava para muitas pessoas e falava assim, mas cara, eu sou apenas mais um. Tem tantas pessoas aqui muito mais capacitadas, muito melhores do que eu para fazer algo aqui, cara. E cara, eu sei que esse talvez seja o primeiro pensamento, o pensamento básico de todo mundo que quer ter um envolvimento. De repente você pega, olha e fala, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, cara? Olha lá esse cara, pô, olha lá o irmão que está lá, pô, olha o pastor lá. Cara, esses caras sim. Cara, eles têm conhecimento, eles sabem o que estão fazendo, e eu? Mas cara, o apelo do Tiago é para nós, começa a praticar. Começa a praticar a tua fé, cara. É para você sim, mano. É para você sim. Para você olhar para os projetos, para você olhar para os departamentos, para você olhar para aquilo que necessita. E também aquilo que já tem pessoas capacitadas lá, mas, meu, Deus precisa renovar pessoas, cara. Porque os dias eu vou estar pregando aqui tudo errado, sabe por quê? Porque eu vou estar velho, meu. E aí você vai estar no meu lugar aqui, amém? Amém. Meu, a gente precisa disso. A gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos praticar. E cara, veja só, eu não pratico a minha fé orando, meditando. Eu não pratico a minha fé desse jeito. Eu pratico a minha fé arregaçando as mãos. Até mesmo porque o orar e meditar é a base da minha fé. Eu estou alicerçando a minha fé, estou me relacionando com Deus. Mas o exercício da fé, a prática da fé é arregaçar as mangas, mano. Mas assim, eu vejo que tem uma galera que tem medo de arregaçar as mangas. Por quê? Porque tem uma fé teórica muito bem alicerçada. Você vê assim o cara falando, você fala, meu Deus, cara, esse cara é um monstro. Não, porque ó, eu vou sair, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou não sei o quê, cara, eu vou lá, eu vou acordar cedo, eu vou lá na Vila São Pedro, vai ter um projeto lá, eu vou, semana inteira, pastor, conta comigo, pastor, conta comigo, coloca meu nome lá. Aí o pastor vai lá procurar o cara, e aí, meu, vai hoje. Porra, hoje não dá. Hoje não dá. Fé teórica. Tiago capítulo 2, versículo 21. Fala assim, Abraão, nosso pai na fé, ele não fez a obra que Deus queria, quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício. É óbvio que a fé e obras são indispensáveis. Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras de fé? Veja essa frase nas Escrituras que fala assim, Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que as pessoas, melhor, que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras. E assim, após esse texto, fica uma pergunta aqui,
E pergunta sempre é bom, né, cara? Eu sempre falo assim que eu gosto de pregar para gerar duas coisas. Ou gera uma mudança de vida nas pessoas, ou eu consigo implantar uma pulga tamanho monstro atrás da orelha do cara. Isso é importante. Cara, e a pergunta fica assim, qual é o resultado da sua fé? Qual tem sido o resultado da sua fé? E o resultado dela qual é? Vamos coar a nossa fé, vamos ver o que vai dar aí. E o segundo ponto, cara, é o seguinte, o resultado da fé deve ser compromisso. Infelizmente, cara, compromisso, cara, não é o forte da nossa geração, concorda? Não é o forte. Cara, não é o forte da nossa geração. A gente vê que, cara, lá na empresa onde você trabalha, onde eu trabalho, você olha assim e fala, cara, compromisso não é o forte. Não é o forte. Você vê nos relacionamentos, as pessoas, né, e namoro, e desnamoro, e casa, e descaso, e, cara, não é o forte. Você vê homens fazendo filho aí, cara, abandonando mulheres, você olha assim, cara, compromisso não é o forte dessa geração. Eu queria trazer uma propaganda que está no ar da Coca-Cola, que é muito legal, cara. Uma propaganda que tem uma menina que ela está numa mesa, alguns talvez já viram essa propaganda. Ela está ali comendo, vai ser, sei lá, um almoço, um jantar, alguma coisa, e ela começa a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui, meu? Olha só, cara, família nada a ver, família estranha. Cara, sabe uma coisa? Eu tinha que sair fora desse lugar, cara. Nada a ver. Cara, não tem nada a ver com a minha família. Isso, na verdade, está representando, né, simplesmente algo cultural. Por quê? A nossa geração é ruim de compromisso. Até mesmo com a família. Aí, no final da propaganda, vem a mãe e traz um prato de macarrão preto, o ovo em forma de... É verdade. O ovo é em forma de uma guitarra, bem legal, assim. E traz para ela, daí ela muda, assim, a expressão e fala, puxa, mas é legal estar aqui. Pô, eu gosto da minha mãe me cuida. Daí ela começa a olhar para as pessoas, pô, meu cunhado, pô, é legal, meu cunhado ninguém fala bem, né? Ela não falou do cunhado. Pô, meu primo é bacana. Pô, minha tia ali é legal. Daí ela consegue enxergar o outro lado. Mas, meu, quantos aqui já não tiveram a vontade de sair da sua casa? Simplesmente por olhar assim, cara, minha família não dá, velho. Ontem estava conversando com o Jóia e falou assim, estava até pensando em ir para minha casa, mas não dá, eu para minha mãe não dá certo. E assim, é o que tem acontecido. Nossa geração é ruim de compromisso, meu. Ou galerinha que não quer ter compromisso com nada. A mesma coisa na igreja. Né? O cara vai lá e fala, não, esse é meu ministério, esse é meu chamado, segundo, glória a Deus, aleluia. Eu subi aqui porque aqui é o que Deus quer usar a minha vida. Beleza. O cara, você não vai lá no negócio, não dá. Meu, resultado da fé. E é o que esse texto está falando a respeito de Abraão, porque Abraão, antes dele ter o seu filho, ele era amigo de Deus de longa caminhada. E Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, mano, seguinte, pega teu filho, vamos lá, sacrifica o piá, vamos pro morro, vamos cortar esse piá aí, eu quero para mim esse piá. Ah, cara, que coisa difícil. Mas ali nós estávamos falando de uma geração que era boa de compromisso com Deus. Meu, eu vou, cara, Deus vai me honrar esse negócio. Vamos lá. Filhão, seguinte, roupa boa, pai, roupa domingueira, mano. Vamos nessa. Vai ser um negócio louco. Cara, os nossos sonhos. Talvez os teus sonhos, cara, não dão certo por falta de compromisso. Tua carreira. Cara, e o compromisso, assim, é algo que pode ser uma prática da nossa fé. Uma prática da nossa fé. Tiago chama a nossa atenção para nos comprometermos com a nossa fé. Um texto que eu encontrei esses dias, eu achei muito legal, ele fala assim, ó, a maioria das pessoas que fracassam em seus sonhos, elas não fracassam pela falta de habilidade. Não falta habilidade para elas. Não, os caras têm habilidade, cara, de fazer os sonhos delas acontecerem. Não falta habilidade, falta compromisso. As pessoas, elas fracassam nos seus sonhos porque falta compromisso com os sonhos. Muitos projetos, cara, que não dão certo na vida das pessoas, talvez na tua, na minha vida, não é por falta de habilidade, eu sei fazer. Mas é por falta de compromisso. E eu consigo ver isso também no campo da fé, da mesma forma. Cara, você poderá fracassar na tua fé se você não se comprometer com aquilo ou com quem você crê.
Você poderá fracassar na tua fé se não tiver compromisso. Você já viu aqueles caras que estão na igreja, né? Faz um tempão, estão ali na igreja, mas o cara tem uma fé cambaleante. O cara tem uma fé cambaleante, cara, porque ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com os projetos de Deus. Ele não tem compromisso com a igreja. Aí o cara tem uma fé, né, que desaponta ele. Cara, nós devemos buscar, ao contrário disso, uma fé pulsante. Uma fé como Isaías. Isaías 6,8 fala assim, então eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. A versão mensagem fala assim, eu irei, Deus. Deus, qual é a necessidade desse mundo? Olha para mim, eu estou aqui, eu vou. Eu estou disposto a fazer com que o projeto de Deus aconteça na minha vida. Todo ele. Deus, eu vou. Sabe de uma coisa? Eu vou. Compromisso, cara. A tua fé precisa de compromisso. Fala pro cara do teu lado isso. A tua fé precisa de compromisso. Tem pessoas que precisam de compromisso com a vida, cara. Já viu estagiário? Todo estagiário assim parece que é igual, no sentido da falta de compromisso. O cara, meu, ele olha o seu trabalho, aí ele olha para a faculdade e ele fala assim, entra a faculdade, o meu trabalho, eu preciso da faculdade, né? Meu compromisso com a minha faculdade, então azar meu trabalho. Eu já vi muitos estagiários que estão ali trabalhando pensando na faculdade. Eu quero estar mais pensando disso. E sabe por que esses estagiários não são contratados? Por causa disso. Porque a hora que as pessoas olharem para o estagiário e falar, velho, esse cara tem compromisso, esse cara é ponta firme, esse cara é diferente, você para de ser estagiário. O cara vai lá e te contrata. E eu consigo ver isso com a vida. Tem pessoas assim que parecem que são estagiários com a vida. Verdade, cara. Minha falta de compromisso com a vida. Pô, o cara estava lá penando, o cara queria, né, um emprego novo, vai lá, cara, consegue um emprego novo. Tá lá, tá tudo dando certo, mas a falta de compromisso derruba o cara. O cara queria tanto uma namorada, consegue a namorada, falta de compromisso arrebenta o cara. Meu, tem gente que consegue virar patrão. Sabe, o cara se torna empresário. Ele deixa de ser funcionário, ele se torna um empresário. Mas a falta de compromisso arrebenta esse cara. Falta de compromisso, cara, nós precisamos ser comprometidos com a nossa vida. Você precisa ser comprometido com a tua vida, com a tua mãe, cara. Se você estava pensando em não ir visitar a tua mãe, vá amanhã visitar a tua mãe, cara. Tem um compromisso com a velhinha, cara. Ajuda ela, cara. E, cara, aí o recall é um chamado para ajuste. É isso que nós estamos fazendo aqui, cara. Estamos em reforma, estamos nos ajustando. Tiago, capítulo 2, versículo 25, é o último, os dois últimos do capítulo. Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela, não foi esconder os espiões de Deus ajudando-os a escapar, não foi acreditar, aliado a fazer. Não sei quantos de vocês conhecem a história da prostituta Raabe, está lá em Josué, capítulo 2. Cara, e se você pega o ônibus, tem teu celular, tem a Bíblia nele, tem lá uma tarefa de casa, leia Josué capítulo 2, você vai ver essa história, uma história muito legal, cara. E a história é mais ou menos o seguinte. Estamos falando num período onde Israel já saiu do Egito e está indo para a conquista da sua terra. E nesse caminho, eles precisam vencer alguns inimigos. Inclusive na terra que eles precisam tomar, que Deus deu para eles assim, né? Deus deu, ó, vai lá que é tua, mas vocês vão arregaçar a manga, vão lutar pela terra, vão conquistar a terra, né? E vão render os povos que moram lá. Beleza? Vamos nessa. O que tem acontecido? Os caras estão, cara, onde eles passam assim, os caras conquistam. E as pessoas começam a ouvir isso. Os reis começam a ouvir isso. E em Jericó as pessoas ouviram isso.
E todo mundo estava falando, rapaz do céu, você está sabendo o que está acontecendo? O quê? O povo de Israel está vindo para cá, e você sabe. É daquele Deus que tem aberto o mar. Os caras, aonde os caras passam, os caras limpam tudo, meu. Os caras são do couro seco, são baguá, meu. E beleza, Israel está vindo, e esse comentário está em todo lugar. A estratégia de Josué, que é o líder de Israel, a estratégia dele é o seguinte, ó. Já deu certo anteriormente, nós vamos fazer igual, é o seguinte. Vamos pegar 2 espiões, e vocês vão até aquela terra e vão descobrir tudo sobre lá. Isso é um trabalho, beleza? Vai em Jericó, entrem lá e descobrem como que funciona a parada lá, depois vocês retornam. Foi o que eles fizeram, foram para lá, entraram, começaram a ver. Só que aí eles, lá em Jericó, né, eles viram que o bicho ia pegar, e daí agora o que nós fazemos? E de repente eles encontram uma prostituta, provavelmente na beira do caminho. E aí eles falam, cara, ó, seguinte, você quer ajudar nós aí e tal, nós precisamos nos esconder. Onde que é a tua casa? Eu moro ali, ó, vamos lá então, vamos lá. Chegam lá, trocam uma ideia com ela e ela fala assim, vocês são os israelitas. Cara, a gente tá tudo morrendo de medo de vocês. Vocês vão vir, vão, cara, acabar com tudo. Não, veja só, ajuda a gente a se esconder, tá? O rei fica sabendo, né? Cara, era tipo Rio Branco do Sul, né? Tinha uma fofoca lá que... Não, tá amarrado, né? Tipo outras cidades, né? Rio Branco não. Rio Branco sim, não. Cara, aí o rei ficou sabendo. Tem israelita aí nesse negócio. E sabe uma coisa? Eu ouvi falar que estão lá na casa da prostituta Raabe. Foram lá. Mandou um exército lá, policial lá, a galera do BOPE, do COP, chegaram lá, a galera da Lava Jato. Se fala em BOPE não dá medo, né? Só a galera do Lava Jato aí treina na base. Os caras chegaram lá e cadê os israelitas? Não, que não tá. Não, mas 2 caras, a gente tá sabendo. Caiu a casa, perdeu o playboy. Não, é o seguinte, eles passaram por aqui, eu nem sabia que eram israelitas, esses caras, mas eles passaram por aqui, mas olha, sei lá, acho que foram pro caminho do Jordão. Se vocês correr, dá tempo de pegar esses caras. Então tá, valeu, dona Raabe, falou, tal. Aí Raabe olha pros caras, defendi vocês, mano. Vamos fazer um acordo aí. O acordo é o seguinte, vocês vão vir para tomar esse lugar, salva eu e a minha casa, eu e a minha família, beleza? Fechou, tá fechado, beleza, mano. Então, no outro dia foi embora, tal, rolou, conquistaram, uma história muito legal dessa conquista, eles conquistaram a cidade e preservaram a vida de Raabe, de toda a sua família. Mas veja só, porque a Bíblia está falando aqui, que Tiago está falando aqui, está falando da fé da prostituta Raabe. E cara, e tem uma coisa muito legal na história dela, é que se você dá uma olhada no capítulo 1 de Mateus 5, e esse é o terceiro e último ponto, que fala assim, o resultado da fé muda o cenário. Mateus capítulo 1, versículo 5, fala assim, Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e Davi se tornou rei. Cara, aquela mulher que lá em Jericó, ela era prostituta e as pessoas olhavam para ela. É interessante porque aqui é o único lugar que a Bíblia não chama ela de prostituta. Todos os lugares a prostituta Raabe. Mas cara, aquela mulher que lá em Jericó ela era prostituta, no momento que ela é liberta e ela começa a caminhar com o povo de Israel, sabe o que acontece? Ela tem a sua vida transformada, a ponto de o seu filho, que é Joás, se não me engano, Boaz, o seu filho foi o bisavô do rei Davi. Não apenas aconteceu ali uma mudança na vida, puxa, era uma prostituta, agora não é mais. Mas olha só o que aconteceu. Essa mulher, ela foi incluída na árvore genealógica de Jesus. Essa mulher, ela começou a construir uma descendência de reis. Davi, o filho dela foi bisavô de Davi. Ou seja, não apenas mudou um pouco a sua vida, mudou completamente. Cara, a fé, ela muda o cenário. E o resultado da tua fé precisa mudar o cenário. Cara, uma história dessa mulher. Cara, nós sabemos, a Bíblia fala como que as prostitutas, elas eram tratadas. Cara, na Bíblia. Cara,
forma total, cara, largada, deixada. As pessoas não se preocupavam. Não, essa mulher, ela foi, mudou de vida e se tornou uma grande mulher. Uma mulher que Hebreus fala, uma mulher que Tiago fala, uma mulher que a Bíblia, ela faz questão de exaltar. Mas por quê? Porque teve algo que foi alterado. E a sua fé, resultado da sua fé, mudou toda uma história. Eu vejo que a fé, cara, muitas pessoas falam que a fé é como um combustível. E se eu penso que a fé é como um combustível, eu posso muito bem falar assim, ó, cara, eu preciso de combustível no meu carro, eu vou colocar 50 litros, sei lá, de gasolina no meu carro, tem que dar, mas beleza, coloquei 50 litros no porta-mala do meu carro. Coloquei no carro, está lá no porta-mala, guardadinho. Não é isso que o teu carro precisa. A gasolina que você coloca no teu carro, ela precisa entrar em combustão, para ela queimar e virar energia. E eu relaciono a fé a mesma coisa. Você tem fé, não adianta que o teu carro aí está cheio de fé, cara. Talvez tenha até colocado no lugar errado essa fé. Agora, essa tua fé, ela precisa entrar em combustão, começar a queimar, e começar a transformar, virar energia, para que a tua vida comece a acontecer, e que você comece a deixar um rastro, marcas de fé, da tua fé, nessa cidade, amém? Cara, e através disso, através dessa prática, eu preciso entender que eu preciso ter um compromisso com a fé. Através dessa energia, a minha fé, ela pode gerar um resultado, e eu tiro ela do campo da teoria. Amém, galera?